que está conosco todos os dias. Pai, esta igreja está nesse momento curvada diante do Senhor, está orando, está buscando em Ti. E eu quero que nessa oração silenciosa, meu Deus, cada um apresente a sua causa. Em nome do Senhor Jesus, eu vou te dar 1 minuto para você falar com seu Deus em pensamentos. Diga para Ele, explique para Ele aquilo que está te ferindo, aquilo que está te magoando, aquilo que entristece a sua alma. Diga para Ele, fale com Ele. Deus está te ouvindo, meu irmão. Aleluias, aleluias. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus. Aleluias, aleluias. Santo é o teu nome. Graças te damos, Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: ouviste o que foi dito: amarás o Senhor teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Podeis assentar no nome de Jesus. Essa palavra mexeu com o meu coração hoje, e em especial esse último versículo que a gente acabara de ler, que diz assim: sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. E aí eu fico imaginando, o que Deus está pedindo para mim fazer é impossível. Deus está me pedindo para eu ser perfeito como o Pai dele. Eu não consigo ser perfeito como Jesus é, quanto mais o Pai. Que perfeição é essa? Que pedido é esse que Deus está fazendo para mim e para você? Esse versículo, ele é no término de uma indicação, de uma orientação, aonde ele diz para mim e para você a quem a gente deve amar. E ele diz assim: se você amar o que ama você, que bem há nisso. As pessoas do mundo fazem isso. Eu estou chamando vocês para um grau de amor diferente, melhor do que o que vocês praticam. Eu quero que vocês amem além dos pensamentos de vocês, porque os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês.
E se tem uma coisa que está em extinção, irmãos, nesses últimos dias, tanto dentro da igreja, fora da igreja, dentro das casas, fora das casas, é o amor. A Bíblia chega a dizer assim: a ninguém deva nada, senão o amor. De que adianta? Eu quero pregar para mim hoje, irmãos. Eu estou incomodado comigo. Nós estávamos, acho que ontem, numa oração aqui, e os meninos estavam aí na rua, e eu falei assim: meu Deus, não é justo a gente estar orando aqui e não colocar esses meninos para participar dessa oração. E a gente foi lá fora, pegou esses meninos que estão em situação de rua, um deles está até aqui, oramos com eles, abraçamos eles. Pessoas choraram lá fora, aceitaram Jesus, entregaram sua vida para Jesus. E eu falei: é isso que eu quero. O missionário Heraldo chegou até a falar assim: meu Deus, pastor, como que Deus colocou no teu coração de sair das portas da igreja e ir lá fora? Eu falei: exatamente isso, Heraldo, que eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais ficar entre quatro paredes. Eu quero lá fora dar um testemunho na prática de o que é Jesus na minha vida. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, ela veja o Espírito Santo dentro de mim. Mas para isso eu não preciso falar, eu não preciso declarar, eu não preciso portar uma Bíblia debaixo do braço. Eu só preciso que as pessoas olhem e vejam a luz de Cristo dentro da minha vida. Sabe quando às vezes eu acho que eu tenho esse karma, né? Eu estou usando essa palavra, que essa palavra não existe, mas é só para pegar mesmo, assim, para fixar na mente de vocês. Eu acho que eu tenho esse karma. Às vezes eu falo assim, alguma coisa com as pessoas aqui da igreja, e de repente o Espírito Santo vai e muda os planos. Aí as pessoas falam assim: você vai fazer isso mesmo? Eu falei: vou. Mas é uma guerra, irmãos. Como diz Paulo: as coisas que eu não quero fazer, eu faço, e as que eu não quero, faço. Já não vive eu, mas esse miserável corpo que habita dentro de mim. E aí sabe o que eu descobri? Que é melhor a gente parar de falar. É melhor a gente fazer. Às vezes, irmãos, a gente chega para uma pessoa, o cônjuge da gente, um filho da gente. Hoje eu fiz isso com meu filho Lucas. A gente diz assim: meu filho, minha esposa, me desculpe, me perdoe. Mas a gente está fazendo aquilo com os lábios, com a boca para fora. No coração, lá no fundo, a gente não perdoa. Só que nesse momento a gente é sondado por Deus, e Deus vê que não há verdade em nós. Porque esse comportamento não é o comportamento de Deus. Irmãos, quando a gente olha para Jesus, a gente tem muita coisa para aprender com Ele, e a gente praticar, e a gente ainda não está usando essas ferramentas. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o que mais está em ascensão hoje no nosso país, o que mais está em ascensão, mais do que a igreja, sabe qual é o produto que mais cresce hoje em dia no nosso país, no Brasil, ou até mesmo na humanidade? São os cursos de técnicas, de coaching, de pessoas usadas para poder treinar outras pessoas para como lidar com a sua inteligência emocional. Ou seja, pessoas que estão sendo treinadas para controlar seus próprios sentimentos, sua própria mente, para que para elas serem melhores no meio da sociedade e vencerem as dificuldades que apareceram à frente dela. Aí eu fiquei pensando, essas pessoas, pode baixar um pouquinho por gentileza? Essas pessoas ficam fazendo esses cursos, cobram R$1.000, R$2.000 para fazer, e esses lugares são cheios, galpões com 2.000, 3.000 pessoas. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, nós não precisamos disso não, nós já temos um coach, um técnico, um mestre, um PhD em amor e ensinamento chamado Jesus. Tudo que você e eu precisamos para sobreviver nessa vida está aqui dentro. Tudo que você quer de resposta está aqui dentro. Ei, a resposta de Deus está aqui dentro para você e para mim. Creia, Deus tem resposta para você nesta noite. Mateus, você me ajuda? Pode distribuir para cada um.
pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não queira mais usar os seus sentimentos, a sua natureza, o seu coração. Sabe o que a Bíblia diz em Jeremias 17:9? Que o meu coração, o seu coração, o nosso coração é enganoso. E ele tem uma tendência a querer coisas que não é o que Deus quer. O nosso coração almeja coisas que não é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você pense como Deus, que você pense como Jesus. Irmãos, esse bilhete é de propósito para você carregar na sua bolsa. E eu espero que esse bilhete transforme a sua vida como está tentando transformar a minha vida. Eu estou olhando direto para essas 4 letras, OQJF. O que Jesus faria no meu lugar diante de situações? Eu quero olhar tudo com os olhos de Deus. Eu não quero mais olhar com meus olhos, porque eu descobri que dentro de mim há uma natureza pecaminosa. E eu preciso olhar com o olhar de Deus para tudo. E olhando com o olhar de Jesus, eu sei de uma coisa: a gente vai ter paz. A gente vai ter paz, querido. Às vezes a gente perde a paz por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego, por causa das nossas vontades. Irmãos, quando Jesus deu a oração modelo do Pai Nosso, ele disse: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus, ninguém vai frustrar da minha vida, da tua vida. A gente tem medo de ser ameaçado por pessoas sabotadoras que às vezes podem tentar mudar os planos de Deus. Mas bota uma coisa no seu coração: ninguém vai mudar o que Deus tem para você. Ninguém vai mudar. Sabe qual é a única pessoa que pode mudar o que Deus tem para você e eu? Somos nós mesmos. Porque nem nós acreditamos no que Deus tem para nós. E aí sabe o que a gente faz? A gente ouve a voz do tentador com flechas, com setas nos ouvidos, falando coisas, mentira, porque ele é especialista em mentira. E ele fala todos os dias: não, Deus esqueceu de você. Não, Deus não está mais aí. Olha, cadê Deus que não se manifesta na sua vida? Por que você está levando essa vida? E por que você está passando por isso? E por que falam isso de você? Não tem problema. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me fez, eu sei quem anda comigo. Quando você sabe quem você é, você não se importa com o que os outros dizem acerca de você. Mateus, só um minutinho, faz favor. Eu vou dar só uma pequena dinâmica, pincelada rapidinho. Chegou um homem. Olha como Jesus é. Eu poderia falar a noite toda aqui das coisas que Jesus fez, mas eu vou te falar algumas só. Chegou um homem e disse assim para Jesus: você deve pagar imposto. Jesus disse: mas a lei diz que o imposto é cobrado de estrangeiros. Eu sou judeu, sou conterrâneo, nasci, me criei aqui. É ilícito essa cobrança. Mas não tem problema não. Está tudo bem. Calma. Pedro, vai ali, pega um peixinho e vem. Pedro vai, pega um peixinho, volta. Abre a guelra dele, ou a estátua dele, tira. E dá para ele e paga o imposto por você e por mim. Sabe o que Jesus falou para aquele cobrador de impostos? Você quer arrumar confusão comigo? Não vai. Eu estou em paz, eu sou do meu Pai, eu sou de Deus. Quem é de Deus está feliz por dentro. Não se abate com cobranças injustas. É isso o imposto? Pode levar, meu filho, pode ir. Cobrou seu imposto.